Oi, gente, dando continuidade à nossa última aula, certo? Nós falaremos agora sobre os termos essenciais da oração, continuando, no caso, sujeito e predicado. Nós relembraremos o sujeito, já foi visto na aula passada, certo? Eu adiantei o conceito de sujeito e classificações para que agora a gente conseguisse trabalhar sujeito e predicado juntos, tá bom? Então, as páginas que nós trabalharemos estão no livro 2 do 7º ano, e são as páginas 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29, tá? A página 28 nós vimos na aula passada. Sendo que a aula anterior serve para que vocês tenham base para todas essas atividades das páginas, certo? Vamos lá. Vamos relembrar os tipos de sujeito. Sei que vocês já estão, assim, especialistas nos tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, com apenas um núcleo. E aqui nós temos o exemplo. Gabriela é amável. Eu sou realmente muito amável. Gabriela é o nosso sujeito. E como nós só temos um sujeito, nós temos um núcleo e nós temos o sujeito simples. O sujeito composto tem mais de um núcleo, mais de um substantivo ou palavra equivalente. Gabi e Bia são amigas. Nós temos duas pessoas. Podem ter mais, tá, gente? A partir de dois sujeitos, nós temos sujeito composto. Gabi e Bia são dois sujeitos, logo são sujeito composto. O elíptico desinicial oculto é a visagem, vocês lembram? Pois é. Então, você sabe que está ali, mas não vê, certo? Então, gosto de chocolate. A desinência do verbo gostar indica que quem gosta de chocolate? Eu, certo? Eu gosto de chocolate. Mesmo que não apareça, eu sei que está ali, tá? Mesmo que eu não veja na frase, eu sei pelo sentido que ele está ali. O indeterminado é aquele que você não sabe quem é que está falando, tá? Amaram seu bolo. Geralmente estão em terceira pessoa, do plural. Quem amou seu bolo? Alguém, não se sabe quem. E o inexistente é aquele que realmente não existe, quando indicam fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir e ocorrer, certo? E com a partícula C, índice de determinação do sujeito. O índice de determinação do sujeito vende-se, ama-se, não sabemos quem faz, alguém faz, é indeterminado. Mas o inexistente é tudo voltado a questão natural, certo? Os verbos no sentido de fenômenos da natureza, haver no sentido de existir e ocorrer, e a frase não terá de forma nenhuma o sujeito. O sujeito é inexistente. Chovia todos os dias em Belém. Quem chovia? São Pedro? Quem chovia? Ninguém chovia. É um fenômeno da natureza, não sabe quem é responsável. Quem, tá, gente? Os fenômenos naturais, eles são explicados, tá? Mas entendam, nós estamos falando de sujeito, de quem eu estou falando, sobre o que é a ação do verbo. Então, se eu não tenho com quem, então não tem sujeito. Agora nós vamos conversar sobre o predicado. Ele é uma pessoazinha, é uma parte preciosíssima dentro da nossa estrutura de oração e frases. Tirei o sujeito. Nós já entendemos quem é o sujeito, é de quem eu estou falando. O que vem depois do sujeito é tudo predicado. Predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, tudo que se fala, que se pensa, que se diz sobre o sujeito é predicado. Características do predicado. O predicado sempre possui um verbo. Nós estamos falando de oração, tá, gente? Lembrando,
Para que tenha oração, sempre tem que ter um verbo. E é óbvio que para ter um predicado, nós precisamos de um verbo, porque nós estamos falando de oração, tá? Tudo que não faz parte do sujeito é predicado, tá? Acabou o sujeito. Gabi e Bia são amigas. Gabi e Bia são sujeito composto. São amigas, é predicado. Tudo que vem depois do sujeito é predicado. E eles são divididos em 3 tipos. Aparecem de 3 formas: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. No exemplo, eu quero passar em um concurso. O sujeito eu, falando de mim. E o predicado é tudo que vem depois. Quero passar em um concurso. Observem a frase verbal, a nossa oração. Luna era uma boa amiga. Eu sei que como vocês estão muito espertos em relação ao sujeito, vocês sabem que Luna é o sujeito. E por ter apenas um núcleo, é um sujeito. Eu sei que vocês disseram simples, tá? Eu tô confiando nisso. Era uma boa amiga. Tudo que está sendo dito sobre Luna é o predicado. Gente, não tem mistério, tá bom? Sujeito, identifiquem sempre que vocês forem trabalhar uma oração, seja numa prova da escola, seja em qualquer lugar que vocês forem analisar uma oração, comecem procurando sujeito. Depois do sujeito, vocês vão saber o que fazer, tá? Nesse caso, nós precisamos compreender que o sujeito, vocês já identificaram, Luna. O resto é tudo predicado, tá bom? Agora nós vamos entender que tipo de predicado é esse. Nesse caso, nós vamos aprender sobre os tipos de predicado. Predicado verbal. Gente, lembrando que tudo tem verbo aqui, tá bom? Predicado verbal possui um verbo como núcleo. Mas, professora, se todas as orações têm um verbo, e aí? Vamos chegar lá. Nesse caso, ele está diretamente ligado ao sujeito, claro, e nós vamos entender como ele vai se comportar. É o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Gente, a transitividade do verbo tem a ver com o complemento, tá? Tem verbo que ele já tem o sentido completo. Tem verbo que precisa ser completado. Quando eu digo fulano morreu, morreu de quê? Morreu como? Se ele exige o complemento, eu tenho o verbo transitivo indireto ou direto. Se ele não precisa de complemento, ele por si só, quando eu digo Gabriela gritou. Se eu disser Gabriela gritou, vocês sabem que a atitude dela já vem na cabeça de vocês. Eu não preciso dizer o que ela gritou, como ela gritou. Gritar é gritar. Falar alto, gritar alto. Gritar, meu Deus, é falar alto. Então não preciso complementar. O gritar, nesse caso, é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Quando eu digo que o verbo precisa de complemento, no sentido do verbo transitivo indireto, é quando eu tenho uma preposição entre o verbo e um complemento. Vamos lá. Luz precisa de comida. Luz precisa. Luz é uma pessoa, tá, gente? Luz precisa. Precisa de quê? Olha só a pergunta. Eu tenho a preposição de aí nessa pergunta, né? Ela precisa de quê? De comida. De alimento. Então, nesse caso, eu tenho a preposição entre preciso, que é o verbo precisar, e o que ela precisa, que é o complemento, que é a comida. Eu tenho uma preposição entre uma e outra. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, tá? Porque tem algo a mais ali ligando o verbo e o complemento do verbo. E o verbo transitivo direto é quando eu não preciso dessa preposição. Por exemplo, Luna quer comer. Luna quer comer. Eu tenho inclusive dois verbos aí, só que um é complemento, tá, gente? Luna quer comer amoras.
Luna quer comer amoras. Nesse caso, Luna quer o quê? Viram como não tem preposição? Luna quer comer amoras. Quer comer. Tem alguma preposição entre quer e comer? Não. Comer amoras é como se fosse o complemento. Então não tem nada. Por isso que é chamado de transitivo direto. O complemento aparece direto após o verbo. E o transitivo indireto, o complemento tem entre o verbo e o complemento uma preposição. E o verbo intransitivo, como o nome já diz, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Vamos aos exemplos. Eu corri 100 metros, minha avó viajou para Paris e nós comemos camarão. Eu corri 100 metros. Eu preciso explicar a minha atitude. Tudo está girando em torno do verbo. Olha só. Eu é o sujeito. Corri 100 metros é a minha ação. Então, se é a minha ação, é um predicado verbal, porque o núcleo do predicado é um verbo. Eu, sujeito. Corri 100 metros é o predicado. O núcleo do predicado é a ação correr. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, tá? É o que é mais importante, é a ação mais importante do sujeito. É aquilo que de mais importante aconteceu em relação ao sujeito. Minha avó viajou para Paris. Minha avó aqui é o meu sujeito. Viajou para Paris é o quê? A atitude dela, a ação dela. Então, o mais importante dentro dessa frase verbal, é a atitude da minha avó de viajar. Logo, eu tenho um núcleo, um verbo, dentro do predicado. Nós comemos camarão. Nós é o sujeito, tirei o sujeito, comemos camarão. Tudo é predicado. E o ato de comer é o que dá sentido à oração. É a informação principal da oração. Logo, o verbo é o núcleo do predicado. Tudo bem? E o predicado nominal? Se o predicado verbal eu tenho um verbo como núcleo do predicado, no predicado nominal eu tenho o nome como núcleo do predicado. O nome pode ser o substantivo, adjetivo, um advérbio. Em sua maioria, é um substantivo e um adjetivo, ou um adjetivo. Predicado nominal, verbo de ligação. Vai aparecer aqui o verbo de ligação. Se vocês ainda não pesquisaram os verbos de ligação, pesquisem, anotem no caderno de língua portuguesa, no mínimo 20 verbos de ligação, para que vocês compreendam como eles se comportam e como eles aparecem dentro da língua portuguesa, tá? Vamos aos exemplos. O que eu quero que vocês entendam aqui, gente, em relação à diferença entre os verbos, por isso que está salientado no predicado verbal os verbos transitivos e o intransitivo, e no predicado nominal o verbo de ligação, justamente porque o verbo, quando ele é principal, ele descreve uma ação, tá bom? Sempre uma ação do sujeito, sempre. É uma atitude, uma ação, algo importante que o sujeito está fazendo, tá bom? E o verbo de ligação, ele é um complemento, certo? Ele geralmente, não é sempre. O verbo de ligação se comporta como verbo de estado. Lembram que os verbos eles exprimem ação, estado, fenômenos da natureza? Pois é. Então, o verbo de ligação, ele tem a ver com o estado, muito raramente fenômenos da natureza, tá? E o verbo de ação, ele é verbo principal, tá, gente? Sempre. Então, ele vai aparecer com as transitividades ou intransitividade. Exemplos do predicado nominal, voltando, tá? Aquele que tem o núcleo, o nome. O pai está ansioso. O pai é o sujeito. Está é um estado, é como ele está, não é uma ação dele, tá? Ele permaneceu lá. Mas o que é importante no predicado? O pai é o sujeito, o resto tudo é predicado. Está ansioso. É o quê? O estado dele. Qual é o estado dele? O que é importante nessa oração? Que ele está ansioso, inquieto, agoniado, ou chateado, triste. Então, é a característica, olha lá, gente,
nome, né? Adjetivo é a característica do pai. É um nome. O núcleo do sujeito, do núcleo do predicado será um nome, não é o verbo. O pai está ansioso. Ansioso é a forma que o pai está. Logo, é o que de mais importante eu estou falando sobre o sujeito. Então, ansioso é o nome, é o núcleo do predicado e por isso ele é predicado nominal. Minha tia parece feliz. Minha tia parece feliz. Minha tia é o sujeito, tudo que vem depois é predicado. Parece feliz, ela aparenta estar feliz. O que é mais importante dentro dessa informação? Que ela parece ou que ela está feliz? É feliz. É a característica da minha tia, do sujeito. Então, o núcleo aqui será um nome, será um adjetivo feliz. Luiz anda nervoso. Olha só, gente, anda. Ele tá andando, né? Mas é algo principal, é algo importante quando eu digo assim, Luiz anda. Aí a gente, né? Então, quando eu digo Luiz anda nervoso, tem uma conotação de que ele está nervoso ultimamente. Olha só, lembra a referência do está. Está nervoso ultimamente. Então, verbo de ligação, o está, tá? Então, Luiz, sujeito, anda nervoso, predicado. Quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante desse predicado? A característica de Luiz, nervoso. Então, eu tenho um predicado nominal. Núcleo, nome, um adjetivo. O predicado verbo nominal une os dois, tá bom? Eu vou ter um verbo principal e vou ter uma característica, que é o nome. Olha só. José chegou exausto. José é o meu sujeito. Chegou exausto é o meu predicado. Quando ele chegou, é uma atitude, tá, gente? É uma ação, é um verbo principal. Então, José chegou. Eu tenho o verbo principal e tenho a característica do José. Então, eu tenho verbo e adjetivo nesse caso. Então, eu tenho verbo e nome. O núcleo do sujeito é um verbo e um nome. É o que ele fez de mais importante. Gente, chegar é importante. Como você chega também? Então, eu tenho verbo nominal, predicado verbo nominal. O bebê chorava triste. O bebê é meu sujeito. Separei meu sujeito, chorava triste. A atitude do bebê chorar. Olha só, é só vocês separarem. O bebê chorava. Não é a atitude do bebê? Ele não estava chorando? Aí eu tenho um verbo principal. Chorava triste. Eu tenho o complemento a mais aí, que é o nome. Eu tenho duas características do bebê. Na verdade, eu tenho uma característica e uma ação do bebê. Tudo bem? O aluno estudou rápido. O aluno estudou. Leiam até o verbo. Se for um verbo de ação, se for um verbo principal, se indica uma atitude, uma ação do aluno, é verbo principal. Então, eu tenho aí um núcleo verbal. Estudou rápido, eu tenho um nome, porque o rápido é a característica da forma que ele estudou. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. O predicado nominal, nós já explicamos, possui um verbo de estado, ou seja, chamado verbo de ligação. Aqui tem alguns e vocês vão pesquisar mais. É aquele que o núcleo do predicativo é o predicativo do sujeito. Nós vamos estudar com mais calma, porque o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. O predicado verbal, eu já expliquei para vocês. A gente está aqui só fazendo um apanhado, tá bom? Só para fixar. Possui o verbo de ação. Aqui, lembra? Verbo de ação e de ligação são diferentes. E pode ser verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Verbo transitivo direto, precisa de complemento, sem preposição. Verbo transitivo indireto, precisa de complemento, com a preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, que precisa dos dois. É aquele cujo núcleo é o verbo de ação, tá? Predicado verbal tem por núcleo uma ação.
do sujeito. E o predicado nominal eu tenho os dois, a ação e o predicativo. A ação e o predicativo. Tudo bem? Nós vamos aprofundar na próxima aula. Fiquem atentos nas páginas que vocês precisam fazer e na pesquisa sobre os verbos de ligação. Até a próxima aula, queridos.